Vamos falar sobre isso? Vamos abrir mais isso nas empresas? Isso traz uma liberdade, olha que incrível, é a liberdade de eu ser quem eu sou, onde eu estou. Ou seja, se eu estou numa empresa, eu posso ser eu mesma. Eu não tenho que vestir sempre uma persona, uma personagem, um estereótipo, né, para poder agir de acordo com as normas da empresa. Cada vez mais essa entrelaçamento da cultura, seja o que eu acredito, o que a empresa acredita, ela tem que ser mais evidente. É onde gera mais engajamento, onde gera comunicação, onde gera comprometimento mesmo. E o comprometimento não é sobre o que eu faço, é sobre quem eu sou. Então, quanto mais a gente fala nos negócios sobre quem nós somos e não só sobre o que fazemos, né, e que o resultado sempre é uma consequência de quem eu sou, ou seja, quem eu sou, através do que eu sou, eu vou me comprometer com o que eu vou fazer na empresa e eu vou trazer um resultado. Aí a gente consegue falar de tudo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei o horário que você está assistindo. Sejam todos muito bem-vindos ao Desconstruindo Óbvio. Hoje eu tenho o prazer de receber a Sheila Ortiz, mais de 20 anos de experiência. A Sheila trabalha hoje com pessoas e negócio na área do desenvolvimento humano. Eu não vou falar muito da Sheila, vou deixar ela se apresentar, porque a Sheila tem tanto conteúdo. E como que eu conheci a Sheila? Foi num desses cursos que eu faço de desenvolvimento humano, né? E na verdade não foi nem de desenvolvimento humano, foi de posicionamento. Só que esse curso de posicionamento trouxe uma bagagem de desenvolvimento humano muito grande. Os nossos almoços foram riquíssimos dentro desse curso. Então, por esse motivo, eu falei: não, você vai lá para o podcast para a gente falar sobre o que você faz para os empresários. Então, seja muito bem-vinda, Muito Sheila! obrigada. Para mim é um prazer, né? A gente se conectou tão bem. Parece que Foi. a gente já se conhece há anos. Pensamos muito parecido, né? Isso é maravilhoso. Então, é uma honra estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da experiência, né, de longa data, né? Da longa De mais data. de 20 anos, E eu né? queria que você falasse um pouquinho de você, do que você faz, porque quando a gente começou a conversar, eu falei: gente, ela faz tanta coisa, ela traz uma abrangência. Por que que a gente se conectou também? Você gosta muito de estudar como eu, né? Então, Sim. assim, você se aprofunda muito dentro do que você se propõe a fazer. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do que você faz para a gente começar o nosso bate-papo. Vou começar do presente, então que é mais fácil, né? Hoje a gente tem um ecossistema em Alphaville, onde eu trabalho com desenvolvimento humano de uma maneira híbrida, tanto em loco, né, ou seja, presencial, quanto online. Então, ao mesmo tempo que tem pessoas ali fazendo a formação ao vivo ali comigo presencial, tem pessoas no Japão, Filipinas, Estados Unidos, tudo quanto é canto, fazendo ao mesmo tempo, né, no grupo. Então, a gente faz esse modelo, né, que é o Que modelo híbrido. bacana. E aí, uma vez por mês a gente faz ali, e além disso, a nossa sala é uma sala de negócios, né? Tem muitos empresários, fazem relacionamento, network, e também a gente subloca a sala, aí tem empresa de coffee break, todo esse ecossistema para poder alimentar mais pessoas que queiram realmente transbordar na vida de outras pessoas e negócios. Então, é muito legal o que a gente faz. O que é muito interessante no seu trabalho, essa questão de que você acabou direcionando o seu negócio em diversos movimentos, né? Então, essa sua sala que você usa para o seu trabalho de desenvolvimento humano, você também trouxe esse movimento de locar para outras pessoas e trazer conhecimento de alguma forma em outras áreas. Mas eu queria que você falasse, focasse um pouquinho nesse movimento você trabalha o empresário, você tem uma metodologia, né? Você Sim, trabalha 4 pilares. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa metodologia. beleza. Bom, na verdade, assim, a minha veia, ela é organizacional. Ela veio da Sim. empresa. Então, desde pequena, eu era aquela menininha que ficava brincando que era empresária, eu botava salto alto e blazer da minha mãe. Ai, que bonitinho. Eu criava indústria de tudo, eu era uma mulher de negócios, era muito engraçado. E daqui a pouco eu sempre foquei na área organizacional. Então, quando eu fiz psicologia, eu já fiz pensando em ir para a área organizacional. E o esporte na época também. Então, a maior parte da minha carreira no início foi dentro de empresas. E isso me trouxe uma visão muito ampla, porque dentro da empresa, eu trabalhei numa empresa, por exemplo, que tinha mais de 10 mil funcionários. Então, quando a gente ia trabalhar um líder, né, um gerente, qualquer área, sempre apareciam questões pessoais.
né? Sim. As dores emocionais. E eu acabei me especializando demais nas dores emocionais por conta da demanda das pessoas da empresa. Acabei indo para esse campo mais do CPF, né? Que Sim. sustenta o CNPJ, afinal de contas, todo CNPJ é feito de CPF, um ou mais, Sim. né? Alguns são, né, milhares, como nesse caso, quantas pessoas estavam servindo esse negócio. Então, eu acabei me especializando demais nisso. Quando eu enxergava os negócios, eu sempre enxerguei ele inteiro, assim como eu enxergo uma pessoa. Então, quando eu vou trabalhar sempre a pessoa antes. A pessoa vem antes de qualquer negócio. Sim. Então, a pessoa, a gente tem que parar pra pensar assim, quem é essa pessoa? Quem é a Luana? A Luana é um ser físico que eu tô vendo, ó. Sim. Posso até tocar, me dá a mão aqui, ó. Tu, 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 Ó, tu, tô tu. tocando a Luana aqui. É um ser físico, ou seja, material, tem aí a tua Sim. biologia, tem história genética, DNA, tá tudo aí. Tem química, né? Física, tá tudo aí dentro. Mas você também é um ser psíquico, ou seja, teu cérebro, né? Neurociência traz aí muitas explicações, a psicologia, eu sou psicóloga. Então, tem toda a questão da psique. Então, tem a parte da psique que é consciente, ou seja, aquilo que eu conto sobre mim, aquilo que eu sei, aquilo que eu lembro. Mas tem aspectos mais inconscientes que a gente tem, você não acredita, mas tem relação direta com os negócios. Por exemplo, a Sim. tua experiência intrauterina vai fazer Sim. você escolher um sócio errado, às vezes. Ou um sócio bom, um sócio ruim. É É impressionante como impressionante. uma coisa que tá ali tão escondidinha há tanto tempo atrás pode impactar na sua vida hoje, né? Demais. Então, tua experiência intrauterina, ou seja, desde a da concepção até o nascimento, primeira infância, tudo tem a ver. Tem a questão sistêmica, que são as informações que a gente gosta de falar, que são informações invisíveis, né? Que a gente não consegue Sim. ver, não é palpável, mas que tem toda a relação. Posso contar 300 mil casos, se você quiser, tem muitos exemplos. Então, assim, de coisas que acontecem na nossa ancestralidade, nossa veia, por exemplo, assim, ó, como é que foi meu pai nos negócios? Como foi minha mãe? Como foram os meus avós? Qual a relação que o meu sistema familiar tem com o dinheiro, com decisões, né? Tudo isso está dentro da minha memória, né, sistêmica. E uma empresa carrega isso. E detalhe que a empresa carrega não só do fundador, ela carrega de todas as pessoas. Então, é como se fossem vários ecossistemas interligados dentro do negócio. Pode ser muito bom e pode ser devastador, né? Sim. Depende da maneira com que a gente olha. E o 4, o pilar, é o espiritual, que para mim é o mais importante. E é interessante porque quando a gente olha para uma pessoa, é fácil a gente entender que você é um ser espiritual. Você não é só físico, só matéria. Sim. Só que muitas pessoas têm dificuldade de entender isso nas empresas. Então, hoje eu tenho orgulho de falar que eu sou uma das primeiras pessoas no Brasil a implantar a espiritualidade organizacional. Como funciona essa espiritualidade no organizacional? Porque, assim, hoje está se falando muito mais sobre o espiritual, né? As pessoas estão falando muito mais da importância de. E daí, assim, tem gente que fala Deus, energia, ou que você acredita, algo superior, né? Como que você traz esse espiritual para dentro de uma empresa e levando em consideração que tem tantas pessoas ali embaixo, né? Assim, uma empresa, igual você deu um exemplo, 10 mil pessoas. Como é que você traz o espiritual para um ambiente com tantas pessoas? Primeira coisa que a gente tem que pensar não é nem o espiritual. O espiritual, essa consciência, ela se expande se a gente toma consciência dessas outras coisas que eu falei antes. Sim, Então, numa empresa, eu tenho o corpo material, ou seja, tudo que é matéria, equipamentos, a empresa em si, a empresa, se ela é um pavilhão, se ela é no escritório, se ela não, né, toda a parte logística que ela tem, que ela carrega. Nós temos as impressões psíquicas, que é a nossa estrutura intelectual da empresa, as estratégias que a gente usa por trás, que a gente usa a mente, né, para sim, fechar grandes negócios, organizar os departamentos. Nós temos as questões sistêmicas e a espiritual. Então, quando a gente vai pensar em ampliação de visão para uma empresa, para trabalhar a espiritualidade numa empresa, a primeira coisa que eu tenho que pensar no CEO e antes do CEO ainda o fundador, né, que é o sim, idealizador dessa empresa. Porque nem toda empresa o CEO é o fundador, né? Muitas vezes sim, contratam externo e tal. Então, quando eu penso que a empresa ela é um produto de uma história. sim. Toda história, ela tem as suas memórias, e a espiritualidade faz parte de quem nós somos. Eu sou um ser espiritual, você é um ser espiritual. Nós estamos aqui nesse momento conversando, onde é que ficou nosso espírito? Tá lá na porta de fora? Não, né? Tá aqui. Então, quando a gente começou a ter esse corpo de presença, que é assim, vamos falar sobre isso? Vamos abrir mais isso nas empresas? Isso traz uma liberdade. Olha que incrível, é a liberdade de eu ser quem eu sou, onde eu estou. Ou seja, se eu estou numa empresa, eu posso ser eu mesma.
Eu não tenho que vestir sempre uma persona, uma personagem, um estereótipo, né, para poder agir de acordo com as normas da empresa. Cada vez mais essa entrelaçamento da cultura, seja o que eu acredito, o que a empresa acredita, ela tem que ser mais evidente. É onde gera mais engajamento, onde gera comunicação, onde gera comprometimento mesmo. E o comprometimento não é sobre o que eu faço, é sobre quem eu sou. Então, quanto mais a gente fala nos negócios sobre quem nós somos, e não só sobre o que fazemos, né? E que o resultado sempre é uma consequência de quem eu sou, ou seja, quem eu sou, através do que eu sou, eu vou me comprometer com o que eu vou fazer na empresa e eu vou trazer um resultado. Aí a gente consegue falar de tudo. Sim. Aí a gente começa a falar, peraí, vou falar sobre quem a Luana é. Até aí vem o espiritual junto. Sim, até no curso que nós fizemos juntas, o curso que é um curso de posicionamento, e ele iniciou falando, a gente não pode falar de posicionamento sem eu ter absoluta certeza de quem é você. Se você não souber quem é você, quais são os seus valores, eu não consigo posicionar a sua empresa. Então, assim, as pessoas não valorizam, não sabem quem são, não, na maioria das vezes estão ali vivendo uma vida muito no automático, e daí isso faz com que elas não consigam nem se posicionar no trabalho delas. Por quê? Porque elas não sabem quem são, né? Então, a importância de você saber quem você é e quais são os seus valores é de extrema importância para que você consiga se desenvolver em qualquer lugar, na sua vida pessoal, seja lá onde for. E hoje, isso está começando a ter um movimento diferente agora, né? Pelo menos a percepção que eu tenho é que esse movimento de autodesenvolvimento tá tendo um movimento pegou força mesmo depois na pandemia em diante, né? E o espiritual veio junto com isso, né? Exatamente. Na verdade, assim, ó, quando eu trabalhava com empresas, há muitos anos atrás, como é que era o cenário? O cenário se chamava treinamento, né? Não era como hoje. Hoje é desenvolvimento. Existe uma grande diferença. Como que as empresas faziam antes? Elas identificavam os gaps, a maior dificuldade de um setor, e elas contratavam empresas para treinar aquilo que estava deficitário. Ou seja, que dificuldade que esse setor tem. Vamos pensar que é vendas. Vendas está com problema de assertividade. Vamos trabalhar, vamos trazer uma consultoria, né, um treinamento para trabalhar aquele gap de vendas. O que acontece hoje? Hoje é diferente. Hoje, as empresas têm mais consciência, e isso é fantástico, sobre desenvolver as pessoas e que através do desenvolvimento da pessoa, ela possa entregar o melhor dela no trabalho. Então, não está mais tão focado nos gaps. Então, se a tua empresa está focada nas dificuldades, ela está atrasada. Você tem que... Qual que é o foco hoje? Olha só. Pensa só. O que a tua empresa tem de mais forte? Então, você traz um consultor de fora para poder desenvolver a identidade do que está mais forte. E isso é sobre pessoa, é sobre identidade, não é sobre treinar uma parte técnica, por exemplo, que tem dificuldade. Então, mudou a personalidade do negócio, ou seja, no sentido assim, qual é a conexão que eu faço hoje com um consultor? Eu tenho que acreditar no que ele está trazendo. Hoje em dia, as próprias pessoas estão se desenvolvendo mais, os próprios CEOs das empresas estão procurando desenvolvimento pessoal. Eu atendo muitos donos de empresas, muitos CEOs, muitos gerentes, muitos líderes, porque eles querem se desenvolver como pessoa, porque às vezes é um saco lidar com as situações da empresa. Eu quero lidar melhor com isso. Então, olha que lindo. Até a questão a pessoa. Da rotatividade entre os funcionários, né? Porque, assim, se esse CEO não tem, vamos dizer assim, uma inteligência emocional para lidar com os funcionários dele, se não tem uma inteligência emocional para lidar com essa equipe, acaba de uma certa forma, estourando ali, né? Não conseguindo manter essa equipe, o turnover da empresa muito grande. Então, assim, ele precisa se desenvolver como ser humano para ter uma liderança mais assertiva, para daí ele conseguir até manter uma equipe, vamos dizer assim, estruturada, né? Então, eu acredito que esse movimento também seja importante para isso, né? Sim, e aí você também trabalha com desenvolvimento pessoal de líderes. Quando você vai trabalhar um líder, a gente sempre tem que pensar aqui o que ele tem de bom. Sim. Não é sobre o que você tem que melhorar, porque senão fica sempre a régua, né? Fica tudo igual. Sim. Não, o que você tem de diferencial? Isso é identidade. É sobre quem você é. Quem é a Luana?
que é diferente de todo mundo? Por que o teu jeito de trabalhar é único? Por que a Sheila é única no jeito de trabalhar? Porque a gente entendeu o que a gente é. Então, eu sei quem eu sou e o que eu vou entregar. E numa empresa é assim. O CEO, os gerentes, né, os próprios operadores, eles têm que saber quem eles são. Então, o que está acontecendo hoje? As pessoas elas têm mais clareza, que é sobre desenvolver dentro, para poder expressar fora a melhor versão. Foi aí que começou, cada vez mais, as pessoas perceberem, na hora que elas estão se desenvolvendo sobre quem elas são, peraí, eu não sou só isso daqui, só o meu resultado. Eu não sou só o que eu faço. Eu sou um ser amado, né? Um ser divino, um ser espiritual, um ser verdadeiro. E aí a espiritualidade começou a ficar mais forte. E aí as pessoas começaram a perceber cada vez mais que a espiritualidade não pode ser negada nos negócios. Não. Ela é real. Aliás, eu não sei se você estuda isso, mas a força do dinheiro, por exemplo, Sim. né? O fluxo, né? O fluxo do dinheiro é totalmente espiritual. Sim. Não é só sobre fazer um bom negócio, é sobre o quanto você merece um negócio, sobre o quanto ele vai chegar na tua mão de verdade. Tem gente, por exemplo, que não consegue extrapolar o 1 milhão porque ainda não chegou na consciência do bilhão, que é uma diferença muito grande. Tem gente que não passa os milhares nas empresas menores, não vão para milhões, porque não conseguiram encontrar a consciência do 1 milhão. Que essa consciência do 1 milhão, ela não é só psicológica, é uma consciência também espiritual. Eu preciso expandir a minha percepção de mundo para poder conseguir saber que eu sou muito mais ilimitado do que eu imagino. E isso é espiritual. Você sabe que eu gravei um episódio com um casal que eles fazem formações de desenvolvimento humano e tem uma formação de sistêmica, né? De constelação familiar, que você também tem esse conhecimento muito aprofundado. E teve uma parte do episódio que eles explicaram um pouco da energia do dinheiro. E eu achei, assim, muito bacana o formato da explicação, porque eles falavam, e o que eu quero saber como que é o seu ponto de vista com relação a isso. Que eles falaram o seguinte: quando você persegue o dinheiro, você cria um produto perseguindo o dinheiro, ele pode até vir, mas ele vem com muita dificuldade, ele vai rápido, porque você tem que fazer o produto sabendo qual é a sua entrega. Então, eu vou fazer esse copo com água. Então, a minha entrega é fazer com que hidrate a pessoa, ter um entendimento de qual vai ser a entrega. Aí eu precifico. A pessoa ela vai pagar para você, mas você já sabe qual que é a entrega. Então, o fluxo financeiro, ele é como se ele fosse automático, porque você fez sabendo quais são os benefícios que eu vou entregar para você. Agora, quando você faz, não, olha, essa água aqui eu preciso cobrar 25 milhões de reais por conta disso, no sentido de que eu estou pensando primeiro em como eu vou extrair esse dinheiro, dificilmente essa pessoa consegue ter esse movimento de fluidez nesse produto que criou, porque tem uma perseguição não sei se a palavra é perseguição, mas tem esse movimento mesmo de correr atrás do dinheiro, né? E o dinheiro não é um fluxo de correria, né? No sentido de... Não sei se eu estou sendo clara, Sim. mas... Uma ideia não pode perseguir o dinheiro. O dinheiro tem que nutrir uma ideia. Isso. Então, Bert Hellinger dizia que o dinheiro, que a mãe é o leite materno da vida. E o dinheiro representa o leite, né? Que é o que nutre as coisas acontecerem. Então, a gente acha assim, eu vou trabalhar para poder o dinheiro chegar. É o contrário. Eu trabalho pelo produto, para a entrega, eu trabalho para os clientes, para que as coisas aconteçam, para que flua, né? Ou seja, que nem você falou do exemplo da água ali do copo. Eu estou trabalhando para entregar algo para o meu cliente. Naturalmente, isso é bom para ele, o dinheiro vem. Sim. Por quê? Porque valeu. Ou seja, o cliente faz questão de pagar. Aquilo que é bom, o cliente faz questão de pagar. E o dinheiro vem o quê? Nutrindo esse projeto, esse propósito. Muitas empresas, elas nascem com uma ideia muito boa, mas elas morrem no caminho porque se perdeu a ideia. Se foca no dinheiro. Tem muitas empresas, a gente inclusive na visão sistêmica, na constelação organizacional, a gente faz isso. Às vezes você monta uma empresa com base no produto. E aí, ao longo do caminho, começa a enriquecer, eles querem criar um produto mirabolante para poder enriquecer mais rápido, mas esqueceu do primeiro produto. Desonrou. Como começa a ter problema. Pode ter aí a falência. Esses tempos atrás, eu fiz isso com uma empresa, a gente enxergou, eles estavam indo por um caminho, eles iam investir milhões num determinado produto novo, e eles estavam com algumas dificuldades na estratégia de marketing e tal, e vieram pedir ajuda. Para poder identificar na visão sistêmica, na constelação organizacional, qual era o erro em relação ao novo produto. E olha o que aconteceu.
não tinha nada a ver com o novo produto. Tinha a ver com o fato de que eles estavam tirando a energia, o investimento no produto antigo, que foi o que nasceu a empresa por causa daquele produto antigo. E na visão sistêmica ali, na constelação organizacional, ficou claro o seguinte, que se vocês focarem o dinheiro nesse novo produto, a empresa vai falir. Vocês estão desonrando por onde a empresa nasceu. Pega esse dinheiro, volta a olhar e aprimora o teu primeiro produto. Não faça um novo como se aquele não tivesse sido bom, porque foi ele que te trouxe até aqui. Aprimora ele. Nossa, não deu outra. Só que eles fizeram, eles foram até mais radicais do que a gente conversou. Eles cancelaram a produção do segundo produto. Eles mudaram todo o investimento ali de milhões pro primeiro produto. E a empresa, assim, ó, puf, explodiu. Por quê? Porque ele trouxe a honra de volta. Então, isso que a gente fala do invisível, que a gente não consegue perceber muitas vezes. Isso é sistêmico, né? Mas muitas vezes o sistêmico, que a gente tá ali tomando uma decisão, nasce do espiritual. Sim. Então, sobre a nossa identidade, que a gente quer. Então, muitas empresas se perdem no caminho, porque elas estão querendo tanto dinheiro. Ah, eu quero crescer, porque às vezes enxergaram uma outra empresa crescer, né? Às vezes até uma pessoa física, né? Que ela tem ali, hoje em dia a rede social é muito comum, né? O Instagram, tem tantos seguidores, então conseguiu um monte de verba, né? De dinheiro por conta de um produto, uma mentoria que lançou. Ah, eu vou montar agora uma outra mentoria que é o mercado quer para que eu faça dinheiro, mas não era aquilo que estava no teu coração. Vai dar errado. Não queimou no teu coração. Então, primeiro a gente tem que entender que a gente para ir construir esse produto a partir daquilo que nós acreditamos, porque uma empresa que não acredita no próprio produto não faz o menor sentido, ela está acreditando mais no dinheiro que no produto, vai morrer. E é isso que tu falou no início. Perseguir o dinheiro foge de mim. Bert Hellinger falava isso. Toda pessoa que persegue o dinheiro foge. Agora, se eu trago como centro aquilo que queimou o coração, um propósito de vida, sabe, como que eu quero servir as pessoas? O dinheiro nutre. O dinheiro vem, assim, de uma maneira extraordinária, muitas vezes, porque aquilo que você nem imaginava que ia acontecer, vai acontecer, porque você colocou coração. Colocou o coração, intenção positiva, o dinheiro vai fluir. Como que a gente faz para trazer esse movimento de ter essa percepção espiritual, de ouvir essa energia para você escolher e tracionar o seu negócio? Olha, eu vou falar da minha visão, tá? Sim. Que, quando a gente fala de espiritualidade, para muitas pessoas, e talvez as pessoas que estão assistindo, espiritualidade é energia, é força, o que for. Para mim, Sheila Ortiz, eu acredito em Deus, eu acredito na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sou cristã. Quando eu penso nesse olhar, eu penso que eu tenho uma identidade. E quando eu tenho uma identidade, eu sempre vou focar as minhas decisões naquilo que está sendo orientado pela espiritualidade. Então, tem pessoas, por exemplo, que têm guias espirituais e que, né, eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela sempre, tudo que ela vai fazer, ela vai lá no centro espírita para poder ver se está dentro do propósito dela. No meu caso, eu estou em oração, em estado de oração todos os dias, o dia inteiro. Então, quando eu acordo pela manhã, eu estou em oração, sempre pedindo para Deus orientar a minha rota. E que se eu desviar daquilo que é propósito chamado no meu coração, que eu estou atendendo há anos, o meu chamado, que é para eu ser corrigida. Então, olha que interessante. Se eu foco como prioridade a minha espiritualidade pessoal, o que vai acontecer com os meus negócios? O meu CPF está alinhado com a minha espiritualidade. Certo. Foco 1, primeiro, prioridade, espiritualidade. Com a espiritualidade, ela canaliza para a matéria, ou seja, eu tenho que realizar, produzir. Não existe ser matéria que não seja espiritual. E não existe espiritualidade sem matéria, no sentido de que nós humanos, né, nós temos que agir. Então a espiritualidade tem que estar em ação. Tem gente que confunde, acha que espiritualidade é quando você vai na igreja. Que espiritualidade é quando você está lá separado em oração. Não, tudo que você faz tem que servir um propósito. Se você entende que a espiritualidade vem antes de qualquer coisa e que você está a serviço, o que vai acontecer? Você não consegue mais, é meu caso, eu não consigo mais tomar uma decisão, nem que seja investir milhares de reais. Eu não consigo mais tomar uma decisão que não seja centrada na espiritualidade. Eu penso, o que eu vou fazer? Vou abrir um negócio novo, por exemplo. Vou trocar de casa, vou comprar um bem material. Vou fazer uma expansão do meu negócio. Eu vou fazer um projeto de mentoria novo. Eu paro, eu me centro, eu entro em oração. Eu, com a minha equipe, a gente coloca isso em evidência. Então, a gente consagra aquilo que a gente faz. O que vai acontecer? As direções, elas vêm. Fica tão evidente, Luana. Fica tão claro. Sabe? Tipo, como se fosse um som nítido no teu ouvido. Sim, não.
sabe? Sobre o que a gente faz. Então, a única forma de você ter clareza de que aquilo que você está fazendo é algo que vai servir um propósito, que vai, inclusive, ser nutrido pelo dinheiro, é quando você prioriza a espiritualidade. Mas como que eu priorizo a espiritualidade? Por Era mim a mesma. pergunta que eu ia fazer. É em mim. Então, assim, ó, primeiro o CPF. Lembra de uma coisa, o CPF sempre precede o CNPJ. CNPJ, isso é Ponto. fato. Fato. Então, vamos pensar assim, o que acontece hoje? Hoje está sendo uma inversão. O empresário pega, levanta, correndo, quem é próspero Sim. vai acordar mais cedo. Sim. Digamos que tu acorda às 5 da manhã. Ou você Sim. faz uma meditação, quem não faz meditação já tá perdendo, porque vários... Trazer o estado de presença, né? várias pesquisas mostram que grandes pessoas, os maiores nomes do mundo, têm o tempo de meditação antes de começar o dia. Sim. Olha que forte isso. Ou seja, eu foquei aonde? Eu centrei em mim, centrei na espiritualidade, eu centrei em quem eu sou. Se eu centro em quem eu sou, eu vou a partir daqui canalizar minhas decisões, vou estar centrado no meu sim e no meu não. Eu vou conseguir estar centrado diante de uma crise, de algo que acontece. Então, primeiro eu foco em mim. É eu e meu centro. Eu costumo dizer assim, né? Que fio é esse que te conecta aqui, né? Sim. Como é que você está em relação a esse fio que te conecta, né? A criação. Se eu entendo que eu sou um ser divino, que eu sou um ser espiritualizado, eu tenho que entender que o meu negócio também é. Porque o meu negócio é feito de pessoas. Então, o meu negócio é para pessoas. Não tem nenhum negócio no mundo que não seja para as pessoas. Nenhum. Pode ser o mais distante possível, né? A pessoa que constrói uma coisa que parece que nunca vai chegar em alguém, sempre vai chegar em alguém. Sempre o negócio é para as pessoas. Então, primeiro eu tenho que focar em mim, que é sobre quem eu sou. Aí vem o autoconhecimento. Quais são os meus principais travas emocionais, emaranhados, as minhas dores? Por que eu tenho raiva? Por que eu tenho tristeza? Por que eu paraliso na vida? Por que eu tenho medo? Eu percebo hoje, dentro dos movimentos que eu faço com os meus mentorados, que a empresa não cresce devido a essas questões, as crenças, a todo o movimento de traumas que esse empresário tem. E quando a gente começa a trabalhar esses movimentos de travas, seja elas qual for, de crença, aquilo que realmente está limitando o empresário, a gente identifica e vai tratar, a empresa tá assim, faz assim. Exato. É impressionante. O problema é que, assim, ó, quem tem empresas mais antigas, tradicionais, acha o seguinte: uma coisa é a vida pessoal, outra coisa é a vida profissional. Existe uma separação, uma segmentação. E não existe essa separação. Essa separação é idealizada. Não tem como eu separar a minha pessoa do CEO que eu sou. Entendeu? Não tem como. Né? Tu vai tocar a tua empresa, a Luana vai ser a Luana. A Sheila é a Sheila. Não tem como separar. E as pessoas acreditam ainda que separa. Tem ainda empresas que estão nessa visão. Quando a pessoa entender que junta, seja que é a mesma coisa, é uma continuidade, a empresa é a continuidade das pessoas, não tem como você brigar com seu marido e ir para a empresa e trabalhar com a cabeça fria, achando que nada aconteceu. Quando a gente entende, aí que vem a implantação que eu falei para ti da espiritualidade organizacional nas empresas que eu fiz, foi um romper, foi assim, uma expansão do negócio. Por quê? A Dona Maria, que, sei lá, operadora de uma máquina tal, ela não está rendendo no trabalho dela. E você vai conversar com ela, você tem que entender que às vezes a Dona Maria, ela tá com o filho doente, ela tá preocupada, ela não tá rendendo. Se eu consigo entender isso, eu consigo chegar no coração da minha funcionária, né, o colaborador, não sei como é que você chama aí, e eu vou conseguir dizer, tá tudo bem, eu vejo você, eu acolho o que você tá sentindo. Aproveita agora esse momento que você tá aqui, que é uma coisa que você pode, talvez, pensar em outra coisa, opera a tua máquina, foca aqui, que é uma forma de você estar mais forte. Humanizada muito também, mais humanizada. Né? Se eu entendo que não tem essa separação, a empresa, ela cresce. Ela expande. Por quê? A vida é expansão. Se eu nego uma parte da vida, como é que eu vou conseguir expandir? Em algum momento vai paralisar. Você sabe que quando tinha a empresa familiar, né? Trabalhava eu e a minha irmã juntas, né, na mesma sala, né, a nossa sala da diretoria era juntas, e daí teve um episódio da família, a gente perdeu uma pessoa muito querida, né, o irmão do meu pai, que doou o rim pro meu pai e tudo mais, meu padrinho, era muito presente na nossa vida mesmo, e a gente, acho que enterrou no sábado, no domingo, e na segunda-feira a empresa abriu, normalmente, né? Tem que abrir. A gente nunca deixou as nossas questões pessoais interferirem na empresa, né?
Então, a gente abriu a empresa e a gente estava destruída, porque estava destruída, assim, as duas. E a gente entrou para dentro. Quando a gente entrou na empresa, a gente tinha muito esse movimento acolhedor com os funcionários. A gente fazia de entender olhava para a cara do funcionário, ele estava meio assim, o que está acontecendo? Né? Então a gente tinha muito esse movimento. E daí, quando a gente entrou, todo mundo já sabia o que tinha acontecido. As pessoas a gente entrou para a sala e falou: a gente só batam na porta se acontecer alguma coisa séria, né? Porque a gente vai ficar ali trabalhando recolhida. E todo mundo teve esse movimento, desse olhar de vocês precisam de alguma coisa, porque era algo que não era só a gente como líder com eles, mas eles com a gente também, porque Perfeito. sabia o quão aquilo ali era importante pra gente. Que não era qualquer pessoa que tinha ido embora, entende? Então, assim, teve um movimento do ir e vir. Teve um outro episódio lá também que a irmã de uma das funcionárias, que era nossa gerente do administrativo, ia fazer uma cirurgia e ela foi trabalhar. E a gente soube, não, vai para casa. Ela falou, não, porque se eu ficar em casa eu vou ficar agoniada. Ela falou assim, me deixa ficar aqui, porque aqui pelo menos eu tenho gente para conversar, eu Até, tenho uma né? distração e tal. Mas aí Então, que tá a diferença. Tem uma distração, mas não foi negada a dor. Você sim, entende? Porque essa é a percepção que que a empresa tem que ter, os líderes têm que ter. Não é assim, engole o choro, deixa a tua dor pra lá. Não. Eu vejo a tua dor, mas aproveita esse momento então aqui que você tá se distraindo pra poder, né, ganhar mais energia, mais força pra quando você voltar pra casa, sabe? sim. É isso que importa. Você estava falando, eu estava me lembrando de alguns casos, assim, né, que eu atendi em empresa muito forte. Quando a gente pensa numa indústria, eu gosto muito de indústria, eu sou apaixonada por indústria, né? A indústria, ela, além dos grandes maquinários que tem a pessoa por trás, né? E as pessoas, elas precisam estar totalmente focadas ali. E às vezes muita gente no mesmo lugar. É Sim. muita gente no mesmo lugar. E quando tem mais de um, como é que a gente faz? Quando tem um monte de gente com um problema, entendeu? Tá ali com climão, sabe aquele climão? E eu lembro que quando eu trabalhei com algumas indústrias e teve um caso onde a gente estava com um problema assim, numa operação, tinha algumas pessoas que estavam com a energia muito baixa, sabe? Tipo, chateadas, assim. E a gente resolveu fazer uma mudança. Então, vamos fazer uma experiência hoje? O que você acha de você trabalhar lá na ala tal? Né? Pra arejar a cabeça e tal. E a gente fez troca das pessoas, sabe? Porque eram as mesmas máquinas, só que eram alas diferentes. E quando a Sim. gente trocou, a gente equilibrou. Por quê? Porque, imagina só, eu tô reclamando da vida, tu tô reclamando da vida, todo mundo fica reclamando da vida, vai dar Fica todo problema. mundo ali ruim da Então, vida, né? aí fica todo mundo ali ruim. Quando a gente começou a fazer essas jogadas, a gente começou a criar um ritmo de mudanças de grupos, parar de ficar muito tempo as pessoas com as mesmas pessoas, sabe? Como era muito grande a fábrica. Então, ao invés de você ficar sempre com as mesmas 10 pessoas, a gente começou a criar um sistema de rodízio, onde as pessoas, elas todas tinham que se conhecer. Meu Deus, eu tô batendo esse copo aqui, daqui a pouco Eu tô cai. um pouco agoniada É. com ele. Então, as pessoas, elas tinham que se conhecer, porque daí um dia eu trabalhava com a Dona Maria, outro dia com a Joana, outro dia, entendeu? E aí o clima ficou muito mais leve da empresa. Então, ficava mais fácil da gente ir criar, porque às vezes a gente tá tão focado no método, né, métodos e tempos, um negócio industrial, que a gente esquece que quem tá por trás da produção ali precisa estar no ritmo certo, senão não adianta, não é só sobre a definição do método, e sim sobre quem está realizando o método. Então, quando a gente entendeu isso, que a gente precisava ter essa variação de pessoas, às vezes, nos mesmos lugares, isso foi aliviando. Foi trazendo até uma certa diversão mais, sabe? E a gente começou a fazer isso com as fábricas. Com as próprias fábricas, não mais só dentro. E sim com as fábricas, de trazer, às vezes, um líder do Sul, o líder ir para o Nordeste, passar um tempo no Nordeste, ensinar lá, o líder do Nordeste vir para o Sul. Porque daí o que acontecia? Essa troca, inclusive de cultura, de experiência, gerava muito mais engajamento, muito mais empatia. Até porque a cultura, né, dos estados são muito diferentes, né? Hoje, quando eu vim gravar o podcast, minha irmã veio comigo e a gente estava conversando, que a nossa família é nordestina, né? E meus pais estão lá no Nordeste, a gente vinha falando isso, né? Como que é totalmente diferente, né? A questão cultural, né? A gente falando, o pai e a mãe, quando volta, eles voltam muito agradecidos com algumas questões, tipo,
das nossas relações familiares. O que que eu vejo, né? No Nordeste tem um movimento de relacional, de muito dependência emocional ali dentro, né? Eu sinto isso, que vem um movimento de muita dependência emocional dos pais com os filhos. E daí, quando você propõe de trazer esse movimento de rodízio para dentro das empresas, isso a gente consegue trazer também um pouco da cultura de lá para cá e trazer e até trabalhar um pouco essas questões relacionais das pessoas, né? Demais. E aí eu lembro que eu trabalhei numa indústria têxtil durante muitos anos, a Malve, muito maravilhosa, trabalhar lá era muito bom. E a gente fazia isso. Tinha uma fábrica na Bahia, e as fábricas no Sul, por exemplo, tinha no Ceará também. A gente pegava, às vezes, uma pessoa do Sul para ensinar a metodologia na Bahia. Só que, qual que era o objetivo? Padronizar o método. Sim. O que acontecia? A pessoa que saía do Sul e ia para a Bahia para poder ensinar, ela voltava dizendo assim, meu Deus, como eu aprendi. Isso Ela mesmo. voltava outra líder. Porque era porque na Bahia é assim, né? No Nordeste, de modo geral, as pessoas são mais calorosas. Sim, As são pessoas mais humanos, eu acho. se envolvem. Humanos somos todos nós. Mas eu acho que Mas são mais receptivos, e eles eu aprendiam acho. a fazer isso, que no Sul, bem no Sul. Humanos todos somos, né? No Sul, imagina, eu trabalhava numa empresa que a raiz da empresa era alemã. Então, assim, era uma frieza, assim, algumas coisas. E eu lembro quando eu fui trabalhar lá, eu disse, nossa, tá na hora da gente colocar mais em prática aquilo que a gente ensina, realmente de se conectar mais. Eu lembro que quando eu saí, as pessoas estavam muito mais próximas e tal. E essa flexibilidade de ir pro Nordeste, de voltar, também ajudou muito. Mas tudo isso pra gente dizer o quê? Que se trata de pessoas. E que se a gente enxerga o que as pessoas têm de melhor e que a gente pode ativar isso nelas, mais fácil fica de ter resultado. Ou seja, sempre é sobre o CPF por trás do CNPJ, né? E aí você estava falando antes, Luana, que não posso perder essa oportunidade de falar sobre a espiritualidade. Sim. Eu vou te contar um caso maluco, né? Adoro. Não, tem vários casos malucos. Eu não sei quais são. Assim, as questões de energia, eu tenho uma facilidade muito grande de enxergar energias e tudo que acontece. Eu fiquei um pouco assustada no dia que eu conheci que você não. Assustada no bom sentido, né? A gente foi almoçar e você olhou para mim, para Adriana e falou assim: vocês duas são divorciadas, né? A Luana há mais tempo e a Adriana há menos tempo. Daí uma olhou para a cara da outra. Como assim? Você falou, não, eu tô percebendo pela energia de vocês. E bem calminha, ela fala bem calminha, não, eu percebi pela energia. Eu falei, sangue de Deus, como que ela pegou assim no ar, né? Só que todo mundo tem essa habilidade. O que a gente tem é que sofisticar. E como é que a gente sofistica isso? Com um olhar não acusador, um olhar de percepção. Quanto mais você treina a percepção na vida e menos julgamento, mais percepção. Por exemplo, olha pra você tá de óculos vermelho. É diferente de dizer como você fica bonita de óculos vermelho. Dizer que você fica bonita de óculos vermelho é uma percepção, é uma interpretação sobre o que eu acho de bonito na minha história. Mas olhar pra você e dizer apenas que você tem óculos vermelhos, que teu cabelo é loiro, é percepção. Quanto mais a gente treina a olhar para as coisas e descrever sem colocar interpretação sobre tudo, mais a gente começa a refinar os nossos sentidos, o nosso olhar sobre todas as coisas. Isso dá pra treinar, tá? Eu treinava muito. Eu treino até hoje. Eu tô em qualquer lugar, eu observo, eu gosto de observar sem julgamento. Porque a gente consegue perceber onde a gente vai conseguir. O que acontece? O nosso olhar, ele amplia. Ele vai ampliando, ampliando. Tem um exercício que eu gosto de fazer assim. Você olha para um ponto fixo. Né? Pega um ponto fixo atrás de mim e olha. Aí você pega e olha bem pro ponto fixo. Só para ele. Tu não pode olhar para mais nenhum lugar. Ok? Uhum. Agora a segunda parte do exercício. Continua olhando pro ponto fixo. Só que, a partir de agora, não desvia o olhar. Você vai começar a perceber, fazer uma visão periférica. Começa a ver tudo que tá ao redor. Ver quanto que você consegue enxergar dessa sala. Existe diferença? Existe. Entendeu? Não, sem você olhar. Só olhando pro ponto fixo. A visão periférica, mesmo olhando, ela faz isso aqui. Sim. Quanto mais você treina os seus sentidos, você perceber tudo, até o som fica diferente, a temperatura você percebe, mais você consegue perceber. E numa empresa isso faz muita diferença. Deixa eu te contar um caso que aconteceu. Eu entrei numa fábrica, eles me chamaram lá, porque eles estavam achando muito estranho
que estava tendo muita divergência de resultado era uma indústria entre um grupo de operação e outro grupo de operação. Era uma diferença muito grande. E aí eles me chamaram lá para eu ver né, falar com as pessoas e tal, ver o que estava acontecendo. E elas achavam que tinha a ver com as pessoas. Quando eu entrei na fábrica, eu olhei assim e falei: o problema que vocês estão tendo é naquele canto lá, né? Como é que tu sabe? Presta atenção, vem cá. Olha pra isso aqui. Olha para aquele canto lá e me descreve ele. E depois você olha para esse canto aqui e me descreve. O que eles perceberam? O canto que estava o resultado bom, batia sol, tinha ventilação, tinha uma boa iluminação, tinha... sabe quando tu consegue perceber que fluía energia, assim? Porque tinha circulação. Inclusive tinha uma porta onde circulava, tinha mais energia circulante. O lugar onde eles não estavam tendo resultado era fechado, tinha janelas, não pegava iluminação, não tinha circulação nenhuma, era como se fosse, sabe, quase quartinho, parece uma né? caixa. Eu olhei para eles assim, é o seguinte, vocês estão, usa aquele canto lá como depósito, esquece, não bota pessoas lá, inverte. Tira esse maquinário, bota esse maquinário. Aí tinha umas maquinário parado. Esse maquinário parado, você bota pra lá. Aí eu ensinei eles a fazer mudança de energia, a reequilibrar a energia do lugar, porque tava um marasmo, sabe? Uma energia densa lá. Aí eu cheguei lá, o que eu fiz? A gente afastou as máquinas, a gente tirou elas, colocou elas mais pro sol, pra onde batia iluminação, não é sol direto, mas era uma iluminação boa. A gente abriu uma porta. A gente abriu as janelas, a gente mandou fazer janelas, se não tinha lá direito, assim, alguns lugares precisavam estratégicos, para poder circular energia naquele lugar. E eu pedi para colocar cores, porque a cromoterapia, ela mostra muito isso. Então eu pedi para colocar cor, então eles começaram a colocar cores naquela região. E outra coisa que funciona, e tudo vai depender de quanto a empresa aceita ou não, são alguns florais, que você coloca e começa a equilibrar o campo energético mesmo. Isso é energia pura. O que aconteceu? Eles fizeram as mudanças. Começaram a mudar as coisas. Mudança física. Quando eles mudaram tudo que a gente pediu, começou a melhorar. São técnicas de Feng Shui isso ou também, não? Também, Feng Shui, percepção. Então, assim, posso dizer que também é espiritual? Posso, por quê? Aí vem uma carga pesada aqui pra gente falar, tá? Você acredita que existem seres fora daqui? Sim. Então tá. Acho que todo mundo sabe que nós temos um mundo espiritual e que tem seres. Sim. Seres do bem, seres do mal. E a gente não pode ter a ingenuidade de achar que os seres não estão onde a gente vai, onde tem lugares. Lugar público, empresas, entendeu? Sim. Então a gente tem seres de alta frequência e seres de baixa frequência. Sim. Toda vez que você tá num ambiente onde a frequência tá baixa demais, quem que eu vou atrair? Coisas de energia baixa demais. Seres de baixa frequência. Que se alimentam da densidade. E como que a gente sobe essa energia das empresas que estão com baixa frequência? Ritos. Sim. É um exemplo, uma empresa que ela tem o hábito de chegar mais cedo, fazer uma oração, fazer uma purificação no ambiente, música, tá? Música é muito bom para poder melhorar a frequência, som. Tudo isso muda a energia do lugar. Mas tudo isso tem que começar de cima para baixo. Não adianta eu falar para um gerente de RH, começa a fazer isso na empresa, que ele não vai ter força. Ele vai precisar primeiro convencer os donos, o CEO, para poder entender que isso pode fazer diferença. Então, tudo isso faz diferença. Vou te dar um exemplo de um caso que aconteceu, que eu tive que agir meio que rápido. Uma vez eu fui para uma empresa e foi essa história, eu digo que assim, ó, eu contei já algumas vezes em podcast, e o dono da empresa nem sabe, porque eu nunca tive oportunidade de contar para ele essa história. Eu agi sem pedir autorização, mas eu sei que ele confiava em mim. Então, que eu ia fazer um bom negócio. Um dia eu vou sentar com ele e vou contar. Eu trabalhava numa empresa, isso foi na Malve, uma empresa que eu trabalhei. Nessa época eu era funcionária, então não era uma consultoria. E eu fui levada para o Nordeste para fazer um trabalho lá. E aí foi muito interessante, porque quando eu cheguei lá, eu vi que não era só uma questão de gestão, era muito mais. Além da gestão de pessoas, tinha uma questão espiritual muito forte. Eu vi com os meus olhos. Quando eu percebi que tinha uma questão espiritual muito forte, e eu tava lá durante a semana, eu olhei pra menina da RH, da coordenadora de RH, e falei assim, a gente não abre sábado de manhã, né? Ela, não, sábado de manhã a gente não abre. Ai, eu preciso da tua ajuda pra uma coisa meio maluca. Falei pra ela. Ah, ela, o quê?
Eles acreditavam muito em mim, né? Então, graças a Deus, eu tinha muita credibilidade pra poder fazer as minhas coisas malucas. Eu preciso que tu dê um jeito de achar na cidade, na região, um padre, um pastor, um cara assim, ó, que pega e faz aqui, ó, aquelas urucubaca que, né, mexe tudo. Demorou assim, por quê? Porque o negócio que tá aqui é muito maior que você imagina. Cara, eu fico arrepiada só de lembrar. Eu dou conta, eu consigo. E ela era uma empresa que estava nova na cidade e tal. Então ela não conhecia todo mundo, mas ela foi atrás e conseguiu. Então era nós no sábado de manhã, eu, a coordenadora de RH, a gestora geral de produção, nós três e o padre. Aí a gente começou. E o padre, aí eu falei pra ele, nós estamos com um problema e tal, vai. Cara, ele começou a ungir aquela empresa. E era água benta. Eu arrepio só de lembrar. Era água benta em tudo. Nas máquinas. E começou a orar e tal. E ungia empresa. E a gente se arrepiava inteira. E cada lugar que a gente ia, aqueles maquinários, tudo. Gente do céu, o que foi aquilo? Quando acabou, quando ele fez um circular lá, né? Andou por tudo. Quando acabou, tipo, a gente parou, a gente orou. Nós três tivemos uma catarse de choro. A gente chorava de soluçar, guria. Era assim, ó, caramba, de tão pesado que tava. Era muito pesado. Então eu sabia que tinha umas coisas ali, assim, ó, terríveis, tá? Então eu não vou dar aqui detalhes. Quando isso aconteceu, gente, você não tem ideia. O dia seguinte já era outro dia. Já mudou tudo. E aí o resultado foi extraordinário na nossa visita lá. Quando voltou, aí veio o gerente geral industrial, acho que uma semana ou duas depois, e falou pro seu, nem tá tão pesado assim. Mas também, pô, depois de tudo que a gente fez. Trouxe até um padre aqui. Fizemos todo o trabalho. E daí, foi muito interessante. Então, assim, às vezes a gente acha que é pouca coisa. Sim. Mas a verdade é que o mundo oculto, ele é real. E se a gente para de negligenciar isso, a gente vai entender com mais força. Então, assim, ó, eu vou falar de mim agora. Eu sou empresária, eu trabalho com muitos equipamentos, eu também tenho podcast lá na minha sala, eu tenho tudo que tu imagina, eu tenho lá. Então tem muita onda eletromagnética, tem muitas, a gente tem muito equipamento, e aí quando tá tudo certo, quando os equipamentos, a gente vai resolver o nosso trabalho, vai começar o trabalho. E o nosso trabalho, ele é de muita cura, né? Para empresários, ou não empresários, pessoas, é de muita cura. E ele chega num nível espiritual muito forte. Tu pode escrever que sempre antes de começar, como a gente sabe que vai ter muita coisa, alguma coisa acontece. A minha equipe já tá acostumada. Diz assim, gente, isso aqui é impossível acontecer. Mas aconteceu. Tipo, coisas assim que não dá, não tem, tecnicamente falando, não tinha como explicar. Tipo, como que isso parou? Como que isso não sei o quê? Se foi revisado, se for visto. Foi, né? Tudo visto. Aí o que acontece? Eu chego perto. Eles fazem assim, Sheila, vem aqui. É porque deu alguma BO lá. Eu só chego perto, boto a minha mão. Acabou. Sai. Porque tem alguma coisa, às vezes, que impede as nossas... por que teu maquinário sempre quebra? Se pergunta. Não é só por falta de zelo. Às vezes, tem outras coisas por trás que a gente não imagina. Então, por que é sempre aquele lugar que dá problema? Aquele setor? O que tem ali? Eu acredito muito, muito em energia. Para mim faz muito sentido. Eu já tive movimentos de percepções assim, perto do meu divórcio, a minha airfryer pegou fogo, daí do nada, labareda de fogo, do nada, meu chuveiro queimou, acabou de trocar, eu ver movimentos, então assim, eu acredito efetivamente nessa questão energética, espiritual, é de extrema importância a gente ter esse olhar. E eles estão ali com o braço esticando. Acredita também, né? Muito. E pedindo pra gente encerrar. Só que antes da gente encerrar, porque assim, esse assunto espiritual, energético, tem gente que precisa ver para crer, né? Eu diria assim, começa com questões sistêmicas. Sim. Olhar para o sistêmico é importante também, não é só o espiritual. Mas não negligenciem. A tua empresa sempre vai ter esses 4 pilares, é aquilo que eu falei antes do início, né? Então, a gente precisa olhar para isso. No sistêmico é a mesma coisa. Eu atendi casos, por exemplo, onde a empresa trava no momento de transição
E teve um caso, por exemplo, que eu atendi, que foi muito, que me marcou. Que esse caso eu contei mais de uma vez, que foi um caso de um grande escritório de advocacia, muito grande, de mais de 40 anos, muito tradicional, onde eles tiveram alguns problemas de perder alguns clientes, e eles me chamaram. Eu fui lá para conversar, eu conversei com o fundador, que é o pai, e tinha a filha. E essa filha, e tinha mais um irmão que trabalhavam lá. E esse pai, ele queria que essa filha assumisse a gestão, ele queria fazer uma transição. E a filha não queria, ela queria que o irmão assumisse. Mas ele queria que ela assumisse. E a gente foi ver, olha só, a justificativa dela, não, é porque meu irmão, eu não queria assumir. Na verdade, não era isso. Quando a gente foi enxergar isso é sistêmico, eu olhei para os dois e eu vi que, na verdade, ela estava com muito medo. Eu falei assim, ó, fala pro teu pai, eu tenho muito medo que se você parar de trabalhar, você vai morrer. Cara, ela começou a chorar. Ave Maria, Ela toda estava enrolando o pai dela, pra o pai dela não sair. Sabe quando tu começa a criar problema? Não, não tô Sim. pronta, não sei o quê. É porque ela tinha medo, a criança interior dela tinha medo que o papai morresse. Quando eu fiz um trabalho com ela, pra ela poder conseguir enxergar que, na verdade, era a criança dela que tava com esse medo e que o pai dela o pai dela era jovial. Era um cara que ele começou muito cedo o negócio, deu muito certo, e o cara devia ter uns 60 e poucos anos, ele falou assim, filha, olha bem pra mim, eu quero viajar com a tua mãe, com a minha mulher. Ele tava com passagem comprada pro Egito, e ele disse, eu quero viajar mais. Eu quero poder aproveitar tudo que eu construí. Eu quero, ele falou assim pra ela, olha bem pra mim, eu quero sair da empresa para viver mais. Olha. Uau! Quando ela tomou consciência que o pai, na verdade, queria viver mais e que ele não ia morrer, que não era, e ela conseguiu assumir que ela acolher a criança interior dela, ela na hora conseguiu, tá bom, pai, pode ir, eu assumo. Não levou nem 3 meses para ela assumir o negócio. Fiz assim, ó. Então era sistêmico, entendeu? Era também psíquico, ou seja, era a dor dela. Sim. Então são vários casos, às vezes, caso que não prospera. Quer ver um caso que não prospera, que dá problema pra caramba? Perda de dinheiro? Vou falar aqui na lata. Posso? Pode. Homens, mulheres que são donos de negócios e que começam a perder dinheiro porque tem amante. O amante tem uma função inconsciente. Deus, o amante tem a função inconsciente de roubar energia. E aí ele tá roubando muita coisa, né? Exatamente. Do outro, pois então. Aí o que acontece? Às vezes a gente acha assim, não, mas eu nem tô mexendo no dinheiro, não tô falando nem do pagar joias, não é nem disso que eu tô falando. Eu tô falando do envolvimento inconsciente, que por causa desse desviar de energia, do olhar dele, a empresa começa a ter problemas. Ela pode receber um golpe, alguém começa a roubar, às vezes, na empresa, começa a perder dinheiro que não perdia antes, estraga um maquinário que não estava previsto. Então, essas perdas inevitáveis do dinheiro, às vezes, por causa do amante. Questões que interferem, entendeu? Sim. Outras questões que interferem. O teu lugar de ordem no sistema dos filhos. Sim. Então, tipo assim, se você tá numa empresa e você tem irmãos sócios, tá? Sim. Vamos imaginar que você é caçula, você é o diretor da empresa geral, o seu irmão mais velho é o diretor financeiro e o do meio é o comercial. Dependendo da maneira como você se comporta na vida, teu CPF, se você é caçula e você se acha o tal na vida pessoal, lá na empresa vai ter problema. Por quê? Porque o caçula tá na gestão geral. A minha irmã ali, assim. E aí, se a tua postura interna for uma postura arrogante em relação aos irmãos, lá vai ter problema, vão perder dinheiro, vão perder negócios. Porque precisa ter uma postura coerente. Em casa, eu preciso saber que eu sou o último. Sim. Ainda que pela minha inteligência, meu preparo, a minha cognição me tenha me levado para a direção geral, eu tenho que entender que, na minha casa, os meus irmãos são maiores que eu, eles vieram Sim. antes. Mas lá na empresa, eu tenho que, com humildade, gerenciar o negócio. Isso tudo é visão sistêmica. Então, a gente precisa Sim. entender disso, a ordem do negócio, para poder prosperar. Né? Tá tudo interligado. Sheila, o papo tá bom, mas a gente vai precisar finalizar. E antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse uma frase para as pessoas que estão assistindo Desconstruindo Óbvio. Uma frase, algo que você acredita que seja importante para o CPF ou para o CNPJ estar ouvindo aqui, que faça sentido para você. Quando você falou isso, a palavra que me veio foi liberdade. Então, eu quero dizer o seguinte. Quanto mais você se conhece, mais você ativa dentro de você a identidade legítima de quem você é, mais livre você é. Se você é livre para ser de verdade a sua essência, a sua verdade, o que queima seu coração, o seu negócio é livre.
Então, liberdade traz o quê? Uma força ilimitada. Então, se você precisa expandir, quer expandir, entenda que a expansão começa dentro. Começa dentro do teu CPF, ou seja, quem é você como pessoa. Quanto mais você se permite expandir em você, mais o seu negócio vai prosperar e vai expandir também. Então, seja livre. Ai, queria agradecer pela sua presença. Gente, quem está assistindo a gente aqui no Desconstruindo, a gente vai deixar as redes sociais da Sheila aqui. Ela é uma profissional incrível, vale muito a pena ir lá conhecer o trabalho dela e sigam Desconstruindo, encaminhem esse conteúdo para mais pessoas e semana que vem tem mais. Foi um grande Obrigada! prazer, muito obrigada, um abraço para todos vocês, me segue lá. Obrigada!